Aí hoje é Gênesis 20. Ó, a última coisa que nós havíamos visto, né, foi a destruição das 4 cidades, né, que Abraão havia subido e visto, né, que era como uma fornalha, né, e no caso também as filhas de Ló, né, a descendência de Ló como foi determinada. Então agora a gente vai ver Gênesis 20. O que acontece após a destruição dessas cidades? Como que Abraão vai receber essa novidade, né? Como que Abraão vai aceitar essa sentença de Deus? Como que Abraão vai agir diante do ocorrido? Então agora a gente vai ver um pouquinho como é que Abraão vai reagir depois de ver a justiça de Deus, né? Então agora em Gênesis 20, versículo 1. Após a destruição das cidades, né, Abraão, ele viajou, né, ele sai de Manre, ele estava lá em Manre, e ele decide sair de Manre e vai indo em sentido ao sul de Canaã, né? E ali ele habita um tempinho em Cádiz e Sur, ele passa um tempinho ali por Cádiz e Sur, e depois ele sai dali de Cádiz e Sur e vai para Gerar, começa a andar em Gerar ali. Gerar é uma cidade da Arábia, né? E lá antes era Filisteia, né? Aí nisso, a gente vê que logo depois que houve a destruição das cidades, Abraão ele não espera tempo, ele já pega as coisas dele e vai embora. Então acredita-se que ele deva ter ficado um pouco perturbado, ele não queria ficar mais tendo aquela visão, ele não queria ficar atormentado vendo aquela visão e imaginando o sobrinho dele ali morto, porque até então ele não tinha notícias do sobrinho dele. Então ele deve ter ficado se sentindo mal olhando aquilo e aquela justiça de Deus, né? O terrível, né? Que foi com aquele monte de gente que morreu carbonizada, né? Então ele quis sair dali, provavelmente, né? Aí ele foi indo embora ali, né? Então no versículo 2 agora, e Abraão então disse para Sara, né, sua esposa, ela é minha irmã, né? E Abraão disse de Sara, né? Não disse para Sara. E Abraão disse que Sara, ela era irmã dele, né? Ele disse para o rei, né? Ele chegou lá em Gerar. Aí o rei de Gerar era Abimeleque, né? Aí ele chegando, ele fez a mesma coisa que ele fez com o faraó do Egito. Aí eles falaram que eles eram irmãos, eles não falaram a verdade. Com medo dele morrer, ele falou mais uma vez que ele era irmão dela, né? Aí nisso Abimeleque foi e mandou buscar Sara e levar Sara para o palácio dele. Então Abimeleque fez assim como o faraó havia feito, né? Abimeleque não é o nome dele, não é o nome de uma pessoa. Abimeleque é um título. É como se fosse o faraó, sabe, para o Egito? Então é Abimeleque também para os filisteus. Aí faraó é para o Egito e Abimeleque é para os filisteus. Tanto que ao longo da Bíblia a gente vai ver que existiram vários Abimeleques, porque é um título, como se fosse um faraó, né? O rei dos filisteus é o Abimeleque. Abimeleque significa meu pai rei, né? Então aqui a gente vê uma curiosidade, porque quando Abraão e Sara chegam em Gerar, Abraão já tem 100 anos e Sara tem 90. Então Sara já é uma idosa, né? E tanto que quando Sara ouviu o anjo falando, Sara pensou: eu tô tão velha, como que eu vou gerar um bebê tão velha? Meu esposo já morto, né? Quase morto, como que a gente vai gerar um bebê? Então a gente imagina pelo falar de Sara que ela já devia estar bem velha, né? Bem avançada da idade. Aí a gente pensa: mas e como que o rei Abimeleque quis Sara, né? Porque Sara já era bem velha, né? Ela mesma fala isso quando os anjos, antes de destruir Sodoma, falam para ela que ela vai ter um filho em 1 ano, né? Mas só que a gente lembra que em Hebreus 11:11 fala que pela fé, como ela creu no que Deus falou, né, que ela teria filho, Deus revigorou ela. Então pode ser o quê? Que Deus tenha revigorado ela e ela tenha amoçado, né, remoçado, ela tenha ficado mais nova, né? Porque a gente vai ver ao longo desse capítulo que, pelo jeito, pela contagem do tempo, ela estava no palácio já grávida. Então, pelo jeito, ela ficou no palácio já com Isaac na barriga dela. Então, Deus fala no Hebreus 11:11 que Deus deu vigor para ela e deu não é
juventude, ele deu o ânimo, né, para ela conseguir gerar com 90 anos. Então pode ser realmente que ela tenha remoçado, então Abimeleque viu nela beleza, que a beleza voltou para ela, o vigor voltou para ela por causa da gravidez, ou pode ser também que Abimeleque quis um casamento por conveniência para a questão de alianças, né? Como Abraão já era um homem muito conhecido, então Abraão tinha muita fama já. Então pode ser também, né, que Abimeleque também queria ter uma aliança com Abraão, né? Tanto é que depois a gente vai ver que Abimeleque não expulsa Abraão e nem a caravana de Abraão. Abimeleque faz questão de querer fazer aliança com Abraão. Então Abimeleque queria uma aliança com Abraão, né? Mas pode ser também que sejam as duas coisas, né? Abimeleque queria uma aliança com Abraão, porque a fama de Abraão já era bem vasta, né? Todo mundo já conhecia bastante a fama de Abraão. E fora isso, ela pode ter remoçado também, provavelmente, porque ela já estava grávida durante esse período que ela ficou no palácio, né? Então ele juntou o útil ao agradável, viu ali ela uma mulher que o atraiu e ainda ele via em Abraão uma boa oportunidade para uma aliança boa, né? Então ele quis fazer os dois, juntou os dois, né? Aí no versículo 3, mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite, e ele disse então para o rei, né? Eis que você não é nada mais do que um homem morto, porque você tomou uma mulher que é casada. Então, aqui a gente vê, porque assim, a gente vai ver mais para frente que Abraão achava que ninguém mais conhecia Deus, só ele conhecia Deus, ele acha que ninguém mais conhecia Deus, ele vai falar isso mais para frente. Como ele viu a destruição de Sodoma e Gomorra, ele acha que nenhum cananeu conhece Deus, ele acha, né? Então ele acha que nenhum cananeu tem respeito a Deus, tem temor a Deus, conhece a Deus, então ele achava que ninguém conhecia. E a gente vê que Abimeleque não, Abimeleque conhecia a Deus, e Deus, a gente percebe uma coisa interessante, Deus sempre falou, até agora, Deus sempre falava por meio de visões, né? Durante o dia, assim, a gente não viu Deus falando em sonhos, né? Mas aqui a gente vê particularmente Deus falando com o rei filisteu em sonho. Por quê? Porque para esse povo era normal os deuses deles falarem com eles por sonho. Então Deus usa o método que eles são acostumados a falar com deuses deles. Então eles usam os métodos de sonhos. Então, porque nessa época era comum eles terem sonhos, né? Esse povo cananeu, era normal eles terem sonhos e chamar os feiticeiros deles, os profetas deles, para decifrarem os sonhos. Então Deus falou com ele por sonho, porque eles entendiam que os deuses só falavam por sonhos. Então Deus tem essa cuidado, né, de falar com o rei Gerar por sonho, para que ele entenda que é Deus que está falando com ele ali. Agora, versículo 4. Mas Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, né? Ele ainda não havia se deitado com Sara, ele não havia tocado em Sara ainda, o rei Abimeleque. Então o rei foi e falou para Deus, né? Falou: Senhor, você vai matar uma nação justa, uma nação inocente que não fez nada, né? Então, a gente vê que Abimeleque conhecia a Deus e sabia da justiça de Deus, né? E esse lugar onde Abraão foi não é tão longe da onde foi o acontecimento das 4 cidades. E um acontecimento tão grande assim deve ter sido levado ao conhecimento do povo ali de baixo também, né? Então ele provavelmente devia saber sobre esse acontecimento que teve em Sodoma, Gomorra, Adimá e Zebuim, o Abimeleque. Aí então aqui a gente vê que Abimeleque fala sobre a justiça de Deus, né? Ele questiona o Senhor. É engraçado que lembra um pouco até a intercessão de Abraão. Senhor, o Senhor vai destruir o inocente com o ímpio, né? O justo com o ímpio. E aqui Abimeleque faz a mesma coisa, né? A gente não sabe se chegou até Abimeleque a intercessão de Abraão, se ele soube sobre essa intercessão,
se ele soube sobre o que Deus fez, né, em Sodoma, Gomorra, Adimá e Zebuim, mas provavelmente sim. Inclusive ele fala sobre a justiça, né? Talvez tenha chegado porque Abraão era profeta, né? Abraão era um homem que pregava, ele era um pastor, um pregador, né? Então ele era como se fosse hoje um missionário, né? Ele falava sobre Deus. Então provavelmente ele deve ter falado, Deus falou que pouparia a cidade se tivessem 10 justos, mas não houve. Então Abraão devia falar, né, sobre essas coisas. Então talvez tenha chegado ao conhecimento de Abimeleque isso também. Então a gente vê que ele fala sobre a justiça de Deus, mas o Senhor vai matar o justo, né, o inocente. Aí no versículo 5, não, por acaso não foi Abraão que me falou que Sara é irmã dele? E também não foi Sara que me falou que ele era irmão dela? Na integridade do meu coração e na inocência das minhas mãos que eu fiz isso, né? Então Abimeleque fala, eu tô de tão boa fé que ele se justifica perante Deus, né? Porque Davi mesmo fala, né? Quem sou eu? Quando Davi peca, Davi fala, quem sou eu para me justificar diante de ti, né? Eu não tenho justificativa. Só que a gente vê que Abimeleque estava de tão boa fé que Abimeleque conseguiu se justificar diante de Deus. Quem é que consegue se justificar? Ninguém, né? Nada que a gente fale pode justificar a coisa errada que a gente fez. Porém, Abimeleque realmente estava de boa fé, porque no versículo seguinte, Deus confirma que sabe que ele agiu de boa fé. Então, Deus ainda confirma que realmente ele está justificado, que ele não errou, que não foi um erro do Abimeleque, né? Deus ainda concorda com Abimeleque. Aí no versículo 6, Deus fala... Deus responde para Abimeleque. Sim, aqui ó, ele ainda concorda com a justificativa, né? Então Abimeleque tem certeza da inocência dele, se justifica perante Deus, né? Quem que pode se justificar perante Deus, né? E ele se justifica, então ele tinha plena consciência disso, ele era um homem justo, estava correto naquela atitude, naquele posicionamento, né? E Deus concorda com ele. Então Deus fala, sim, eu sei. E por isso mesmo, eu sei que o que você fez foi na integridade do teu coração. Por isso mesmo é que eu te impedi de pecar contra mim e não te deixei tocar Sara, né? Aí alguns estudiosos falam que quando Deus fala que não deixou Abimeleque tocar Sara, é porque Deus jogou sobre Abimeleque alguma doença, né? Que o impedisse de se deitar com Sara. Porém, eu não acredito nisso. Por quê? Porque a gente vai ver mais pra frente que com as outras mulheres do harém, Abimeleque se deitava. Tanto é que elas não engravidavam. Então, ele se deitava com as outras. Então, não era alguma coisa de saúde, porque ele se deitava ainda com as outras e as outras não engravidavam. Então, eu acredito que realmente foi algum embaraço que acontecia, que eles não se cruzavam, não conseguia, sempre dava alguma coisa errada, algum problema ocorria na hora e impedia. Eu acredito que tenha sido alguma coisa assim, e não de saúde, porque ele ficava tentando com as outras mulheres do harém, né? Só com ela que ele não conseguia se deitar, né? Aí aqui no versículo 7, agora, portanto, restitua Sara para Abraão, pois ele é um profeta. Aqui é a primeira vez na Bíblia que fala que Abraão é um profeta, né? A gente já tinha visto falar de Melquisedeque, né? Que Melquisedeque era o profeta, né? E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E rei, né? Da antiga Jerusalém, né? Salém, né? Salém depois vira Jerusalém. Então Melquisedeque era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, mas até então Abraão não tinha sido chamado de profeta. Então aqui agora Deus já deixa claro que Abraão ele é profeta, né? E ele avisa isso para Abimeleque, né? Então a gente vê que Abimeleque, ele tem conhecimento, né? Ele tem temor a Deus e conhecimento. E Deus deixa claro para ele, ele é profeta, ele vai orar por você, né? Então Abimeleque, Abraão acha, porque aquele povo de Sodoma e Gomorra morreram, Adimá e Zebuim, ele acha que todos os cananeus são daquele jeito, que ninguém acredita em Deus, ninguém respeita Deus, ninguém tem temor a Deus, ele acha que são todos cananeus assim. Então aqui a gente vê
que Deus mais uma vez teve que tomar a frente, né, e intervir, né? Porque se Deus não tomasse a frente e não intervisse, isso ia prejudicar os planos de Deus para salvação, né? Então, mais uma vez, Deus teve que ter o cuidado para poupar Sara, para que a descendência, né, fosse assegurada, né, para que não houvesse, não corrompesse, né, a descendência para a chegada de Jesus Cristo. Então Deus teve que tomar a frente mais uma vez, né, para que não houvesse, não fosse prejudicada a descendência até a chegada de Jesus Cristo. Aí no versículo 8, né? Depois disso, acontecido isso, né? Abimeleque acordou no outro dia, no dia seguinte ele acordou bem cedo e ele chamou todos os servos dele e contou tudo o que aconteceu nos sonhos, né? E quando ele contou para todos os servos dele, contou para todo mundo o que aconteceu, todo mundo teve muito medo. Eles ficaram com muito medo. Então, o fato dele ter levantado, ter acordado e ter contado para todo mundo, reuniu todo mundo e contou para todo mundo, é mais uma coisa que vai a favor da integridade dele, né? De Abimeleque. Então, a gente vê que ele era um homem que não tinha nada a esconder, né? Então, ele mostra mais uma vez por meio dessa atitude que ele era um homem íntegro, que ele podia esconder, mas não, ele foi e falou para todo mundo, né? Que Deus estava ali ameaçando ele, o palácio dele, então ele mostrou-se um homem íntegro. Aí no versículo 9, então Abimeleque chamou Abraão, então disse para Abraão, o que foi que você fez para a gente? No que foi que eu te ofendi? Que mal foi que eu te fiz para que você trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. Agora imagina, né? Abraão, a humilhação de Abraão, né? Porque ele está sendo chamado a atenção por um homem pagão, né? E uma situação humilhante ali. Ele está repreendendo Abraão, né? Um homem pagão está repreendendo Abraão porque Abraão não teve o cuidado, né? Mentiu mais uma vez, né? Então, mentiu, omitiu, né? Parte da verdade. Não mentiu, foi uma meia mentira, né? Mas uma meia mentira não é uma verdade completa, né? Então ele foi chamado a atenção mais uma vez, né? Situação humilhante, né? E foi repreendido por um pagão. Aí no versículo 10, e Abimeleque, né, o rei, disse então para Abraão, o que você viu aqui para fazer tal coisa, né? Então aqui Abimeleque queria saber, o que foi que você andou vendo aqui no meu reino? O que foi que você andou vendo em mim? Por que você andou vendo para fazer isso, né? Para justificar o que você fez. O que você andou vendo aqui que a gente merecesse isso, né? Qual foi a razão para você concluir que a gente ia fazer isso, né? Por qual motivo? O que foi que você viu de tão mal aqui no meu reino e em mim para fazer isso, né? Aí, no versículo 11, Abraão vai tentar se justificar, né? Então, Abraão fala, eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Então a gente vê aqui, né, que aqui confirma aquilo, né, que Abraão, quando ele viu a destruição das 4 cidades, ele deve ter ficado tão chocado que ele teve a impressão, né, como não tinha 10 justos, em nenhuma das cidades não tinha 10 justos, ele deve ter pensado que não existe mais ninguém justo no mundo, né? Nenhum cananeu é justo, nenhum cananeu teme a Deus, nenhum cananeu tá nem aí para Deus, né? Todo cananeu é perverso. Então ele deve ter pensado isso, né? Então ele justifica assim, né? Fala, eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus, né? E que me matariam para ficar com a minha mulher, né? Então ele pensou que ali seria igual ao povo que foi morto em Sodoma, Gomorra, que não respeitava nada e que não temiam a Deus, né? Aí no versículo 12, e na verdade ela é minha irmã, ela é a filha do meu pai, mas não a filha da minha mãe, e ela se tornou minha mulher. Então aqui a gente vê que Abraão, que situação, né? Um homem que é profeta, um homem que é um grande pastor, né? E um homem grande perante Deus, tudo, e ele foi repreendido e agora ele tá tendo que se justificar, ele tá pedindo desculpa, tá dando desculpas para a pessoa. Que situação constrangedora que ele se encontra, né?
Porque além dele estar tomando uma prensa de um rei pagão, ele está se justificando para o rei. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Não, por causa disso. Então ele fica... Que situação, né, vergonhosa. Então ele fala, olha, eu menti, mas assim, eu não menti muito, porque na verdade ela é minha irmã mesmo, né? Então ele começa a tentar se justificar. Aí, só que ele se baseia numa meia-verdade, né? Uma meia-verdade não é uma verdade completa. Ela é meia-irmã dele, só que isso não é menor, não é inferior ao fato dela ser esposa dele, né? Porque o fato dela ser esposa dele agora é maior do que ela ser irmã, né? Porque antes eles eram irmãos, só que a condição de esposa é maior, é mais alta, né? Então ele não poderia ter escondido essa condição dela ser esposa dele, né? Mas aí ele quer se justificar, ele tá tomando uma prensa, tá tomando uma chamada, então ele quer ficar se justificando. Então ele fala, não, mas não menti tanto assim, ela é minha meia-irmã, né? Aí, só que isso, né, não justifica, né? Não justifica o que ele fez, né? Essa meia verdade dele, né? Meia mentira e meia verdade, porque ele omitiu o que era mais importante, né? Aí no versículo 13, e aconteceu que quando Deus me tirou da casa de meu pai para peregrinar, eu disse para Sara, esta é a bondade que me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, você dirá que eu sou seu irmão. Então, ó, ele tá tão envergonhado, né, de estar sendo chamado a atenção, que ele vai e fala, né, porque assim, ele quer falar o que aqui para Abimeleque? Ele quer dizer para Abimeleque que Abimeleque fala assim, o que foi que eu te fiz? O que foi que você viu aqui no meu reino, que você viu comigo para fazer isso para mim? Aí aqui a Abraão tá querendo falar que não é algo pessoal. Abraão tá falando, não, Abimeleque, não é nada pessoal contra você, Abimeleque. Tanto é que quando eu saí lá da casa dos meus pais, eu e a Sara, a gente já tinha combinado, ó, desde lá, antes de eu te conhecer, ó, a gente nem te conhecia, a gente já tinha combinado que como a gente ia ficar andando em terra estrangeira, a gente não conhecia como ia ser, pra eu não morrer, a gente ia falar que a gente era irmãos, né? Só faltou Abraão falar, inclusive no Egito a gente fez isso, né? Porque Abraão, ele tava assim, desesperado, querendo se justificar, né? Então Abraão agora queria falar, não é nada pessoal, Abimeleque, não foi com você não foi por sua causa, né? Só falta ele falar, lá no Egito a gente também fez isso com o faraó, viu? Não é só com você, a gente sempre faz isso, né? Então Abraão quis dizer que não era algo pessoal contra Abimeleque, né? Abraão quis dizer, ó, a gente sempre faz isso, não é só com você não, viu? E a gente já tinha combinado isso desde 20 anos atrás, quando a gente tava lá na terra dos meus pais, então a gente sempre combinou isso, não é nada pessoal, né? Mas só que essa desculpa, né, lógico, não acrescentava nenhuma dignidade, né, à defesa dele. Ele tentava se defender, só que infelizmente não tinha o que ele falasse ali que justificasse o ato dele, né? E ele estava tomando uma prensa. Aí no versículo 14, e Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu Sara, sua esposa. Então aqui a gente vê, né, que Abimeleque fez assim como o faraó fez no Egito, né? Porém o faraó do Egito ele fez durante o período que Sara ficou no palácio, né, no harém. Aqui Abimeleque ele dá depois que sabe, né, que Abraão é profeta, né, e que Deus vem falar com ele. Então ele presenteia Abraão, né, por saber que Abraão é profeta, né, e por saber que Abraão, né, é tão próximo desse Deus, né. Então ele vai e presenteia bem a Abraão. Aí no versículo 15, e Abimeleque então disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde você quiser. Então aqui a gente vê que diferentemente do faraó do Egito, porque o faraó do Egito, quando aconteceu isso,
ele expulsou Abraão e a caravana de Abraão, né? Expulsou Abraão e todo o povo de Abraão, convidou eles a se retirarem, levou até o portão do Egito e tirou eles do Egito. Aqui Abimeleque, a gente vê que ele não faz isso. Então Abimeleque queria uma aliança com Abraão. A gente vê que Abimeleque realmente queria uma aliança com o povo de Abraão, porque a fama de Abraão já era muito conhecida. Abraão era um homem muito rico, muito respeitado, tanto que ele recebia honras de um rei. Então não era uma coisa pequena, né, simples, era uma população grande que ele tinha uma comunidade grande, né, Abraão. Então a gente vê que Abimeleque não os expulsa, né? Abimeleque deixa bem claro que quer conviver com aquele povo e quer ter aliança com aquele povo e viver de uma forma amigável. Tanto que mais pra frente a gente vai ver que eles vão formar uma aliança, né? E vão formalizar isso, né? Aí no versículo 16, para Sara, né, Abimeleque disse, né, o rei: eis que eu dei ao teu irmão Abraão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente e que não fez nada de errado. Então essa passagem ela é muito importante. Por quê? Porque essa passagem é o que deixa claro que Isaac não é filho de Abimeleque. Então aqui Abimeleque ele torna público que não tocou em Sara, para que não houvesse dúvida alguma sobre a paternidade de Isaac. Porque a gente vai ver mais no próximo versículo que provavelmente Sara já estava grávida aqui no palácio, né? Porque pelo período de tempo ela já devia estar, não dava tempo dela voltar depois disso para Abraão e ainda demorar 9 meses para ter filho. Então provavelmente ela já estava grávida no palácio. Então é muito importante essa parte, porque aqui deixa claro que Isaac não é filho de Abimeleque, né? Então isso torna público, porque se não houvesse essa parte, ao nascimento do Isaac poderiam questionar se Isaac não era filho do rei Abimeleque, né, ao invés de ser filho de Abraão. Aí no versículo 17, então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Então a gente vê o que acontece. 3 anjos apareceram para Abraão e Abraão conversou com os anjos. Os anjos falaram para Abraão, Sara ouvindo na tenda, que ela teria um filho em 1 ano. Aí de lá eles foram e destruíram as 4 cidades. Nisso, depois que Abraão viu a destruição das 4 cidades, Abraão passa um tempo, né, em Sur e em Cádiz. Então ele já passou um período ali em Sur e Cádiz. Depois que Abraão passa um tempo em Sur e Cádiz, Abraão vai para Gerar. Quando Abraão vai para Gerar, aí Abimeleque se interessa por Sara e toma Sara no palácio. Sara fica alguns meses no palácio. Sara tem que ficar alguns meses no palácio para que o ventre das outras sejam fechados. Então, para que possa perceber que elas estão perdendo filhos, então elas tinham que ficar algum período ali, né? Não adianta ficar só 2 meses, né? Tinha que ser algo que ele fosse reiterado, né? Então, pelo menos uns 4, 5 meses, né? No mínimo, né? Então, ela teve que ficar uns meses lá. Então, a gente vê que o tempo não bate, né? Suponhamos que ele tenha passado 2 meses em Sur e Cádiz, 3 meses em Sur e Cádiz. Depois mais 1 mês em Gerar até ela ir para o palácio, mais 5 meses no palácio. Então ela já devia estar grávida ali no palácio, né? Ela devia ter ido para o palácio já grávida. Quando ela saiu do palácio, provavelmente ela já devia estar perto de ter Isaac, né? Então aí hoje então termina aqui o estudo.